ti, nada além da promessa, na tua promessa eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Se você pode nessa noite, entregue a sua melhor adoração a Ele. Entregue aquilo que está dentro do seu coração. Quebrante seu coração. Se abra diante dEle. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Ele está aqui neste lugar. Vamos cantar sobre a graça do Senhor, a graça indescritível que está sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, 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 oh.
adorar, se quiser se colocar de pé, adore ao Senhor. Ninguém pode explicar, pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar, eu quero mergulhar na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou. Pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça ninguém define, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta, descobre vida quem experimenta. Se fosse seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Pa para pa 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 para pa 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 para pa pa para pa. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, seu amor, sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou. Pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça oh, 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 oh. Se você é salvo por essa graça, erga sua voz e adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que está a todo tempo atento. Ele sabe cada coisa que você tem passado. E o leão da tribo de Judá está pronto para rugir sobre as suas causas. Ele está pronto para agir na sua vida. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Em
impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, A nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, A nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. oh, esperança. De E os povos, povos verão e virão, assim aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão, assim aprender sua lei, pois a sua justiça governará. declare, ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Você é livre, você pode celebrar. A nossa força em tempos de fraqueza, como uma dor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Esperança de Israel. Aleluia. A graça que está sobre nós, nós não merecemos. Nada que nós temos ou possamos fazer é o suficiente diante daquilo que nós recebemos. Mas se você pode nessa noite, erga sua voz em adoração a Ele. Vamos cantar nessa noite que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
voces declaram: meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Senhor, minha vida Para o teu louvor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Quem crê, levanta sua mão, dê glória a Deus essa noite. Antes de começarmos essa canção, meus irmãos, queria compartilhar aqui o que o Senhor tem feito no meio da nossa juventude. Todos que estão aqui são jovens, que estão aqui para adorar a Deus, juntamente com a igreja. E alguns dias atrás, Deus colocou no nosso coração que a nossa juventude tinha que ler o Novo Testamento em 90 dias. E compartilhamos isso entre nós, da liderança de jovens e alguns outros irmãos. No início achávamos que poucas pessoas iriam aderir a esse projeto. Afinal, nem todos gostam de ler a Bíblia. E ler a Bíblia às vezes é um tanto quanto difícil. Há uma batalha espiritual, todos nós sabemos disso. E começamos o propósito. E um dia antes de começarmos a ler efetivamente o livro de Mateus, começamos a ter uma adesão de 10, depois 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. E hoje nós temos 60 jovens, não só da nossa igreja, mas de outros lugares também, lendo o Novo Testamento, com sede da palavra de Deus. Irmãos, e durante as nossas discussões, nós falamos, e no final, todo dia nós temos uma reflexão dada por um jovem que está fazendo teologia aqui pela igreja. E são textos feitos pela nossa juventude, inspirados por Deus, para trazer uma explicação simples para os nossos jovens e adolescentes. E no final, nós teremos um e-book com todo o Novo Testamento comentado pelos jovens dessa igreja. Que esse e-book será espalhado para outras pessoas que às vezes têm dificuldade de acesso à linguagem prática da palavra de Deus. Irmãos, Deus está aqui neste lugar, Deus está com esses jovens. São jovens em teologia, jovens que leem a Bíblia, jovens que adoram, jovens que estão aqui para ministrar juntamente com a igreja. Então estejamos todos. E tem pessoas que não são jovens que também estão fazendo parte desse propósito. Hoje estamos nos adentrando no livro de Marcos, não é? Livro de Marcos. Entramos no livro de Marcos. E você, é um convite que eu quero fazer para aqueles que não entraram, para fazer parte conosco, ainda que tenham que ler o livro de Mateus inteiro. Não é tão difícil assim. Mas façam parte, entrem com a gente nesse propósito, porque teremos nosso e-book no final do ano, e no ano que vem estaremos lendo no Velho Testamento todos juntos, aprendendo mais e conhecendo mais o Senhor dos Exércitos, que está aqui neste lugar. Existe um selo sobre essa igreja, existe um selo sobre essa juventude, sobre esses jovens e adolescentes, que ninguém pode amarcar, que é a marca da promessa que Deus já fez sobre os jovens dessa igreja. Eu queria que você levantasse as mãos, você que está aí, você que veio aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu queria que você levantasse as suas mãos e falasse: louvado seja o nome do Senhor, que promete, que faz, que abre portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, que está presente no nosso meio. Deus está aqui. Vamos louvar ao nome do Senhor. Aleluia.
os poços querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Cante, igreja! Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Levante as suas mãos e cante. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus, o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Saiba que existe uma marca do Senhor sobre a sua vida. Existe uma promessa que irá se cumprir. Querem frustrar meus sonhos e me fazer E não há quem possa apagar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Declare nessa noite: eu tenho, Meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. erga suas mãos e declare: eu tenho. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará
levante as suas mãos aos céus. Você que crê que o Senhor Deus Todo-Poderoso habita no meio dos louvores, passeia no meio da sua igreja. Abre a tua boca, rasga o seu coração e adore, adore, adore. Te adoramos. Aleluia. Eu quero te convidar, com toda a fé que há dentro de você, a declarar que o seu Deus não falhará. Declare nessa noite. Quem crê que o Senhor está aqui, levanta suas mãos e adore. Nunca falhará. Eu sei que chegará a vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Simplesmente louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Pega sua voz. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Se coloque de pé nessa noite e adore, louve ao Senhor. É hora de Vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, aleluia. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito
silêncio, que você está de pé, esperando uma resposta, mas Ele continua em silêncio. É neste momento que você vai adorar. No silêncio, adore, louve ao Senhor, porque Ele está trabalhando. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando nessa noite. Louve, adore. Silêncio é porque está trabalhando. Espere somente. É somente esperar. Ele vai O que fazer. Deus irá fazer. Quando Ele Estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, a bênção chegou. começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Engrandeça o nome dele. Com muito louvor, com muito louvor. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está adorado. Nós te louvamos. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E esse é o meu
do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé neste momento e vamos fazer uma oração por conta dessa situação que está acontecendo, esta guerra lá no Oriente Médio. E a Bíblia Sagrada nos diz claramente: orai pela paz em Jerusalém. Nós não devemos ficar alarmados com essas coisas, porque nós já fomos previamente orientados e exortados pelo Senhor a respeito disso. Nós sabemos que esses últimos tempos, ou últimos dias, serão marcados por guerras e rumores de guerra, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Isso deve nos alertar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar sóbrios, vigilantes. Esta é a postura da igreja: sobriedade e vigilância. Mas nós estamos orando em favor daqueles que infelizmente vão perder suas vidas, estão perdendo parentes, familiares, sofrerão. Mas nós sabemos que tudo isso foi falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos, à luz da palavra de Deus, que a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Deus tem um plano para a sua igreja e Deus tem um plano para o remanescente de Israel. Estaremos pregando a respeito disso na próxima oportunidade que estiver pregando aqui. Mas nós devemos orar, porque lá no meio de toda aquela situação existem crentes, existem servos de Deus, existem pessoas que estavam pregando o evangelho, missionários que estavam naquela região pregando o evangelho de Jesus Cristo. Alguns morreram, outros tiveram que retornar para os seus países, e sem dúvida alguma o sofrimento será grande. Nós queremos pedir em favor destes, que o Senhor console, que o Senhor ajude, que o Senhor esteja acompanhando toda essa situação como Ele está. Nada foge ao controle de Deus, tudo está no controle do nosso Deus. E nós, como igreja, devemos, como disse, estar vigilantes e sóbrios. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te damos graças porque estamos aqui te louvando, prestando um culto a Ti. Te damos graças, Senhor, que graças a Deus nós temos liberdade, nós temos paz, Senhor. Nós podemos nos reunir como estamos reunidos aqui neste momento. Muitos não valorizam isso. Talvez valorizarão quando perderem essa oportunidade, quando perderem essa liberdade de se reunir para celebrar o nome do Senhor. Mas aqui estamos, Senhor Deus, e somos-te gratos por isso. Neste momento queremos pedir em favor daqueles que estão sofrendo,
daqueles que têm perdido os seus familiares, os seus irmãos, os seus parentes, Senhor, os seus filhos naquela guerra. Mas nós sabemos que tudo isso, Senhor, foi falado por Ti, que nesses últimos dias haveriam guerras e rumores de guerra. Mas isso só nos mostra que a Tua palavra é fiel e verdadeira, e que ela se cumpre com todos os detalhes. Está chegando o dia em que Tu haverás de voltar e restabelecer a paz definitivamente, Senhor Deus. Senhor Deus, prepara-nos para este dia, que a Tua igreja esteja, Senhor Deus, preparada, atenta, vigilante, sóbria, sabendo, Senhor Deus, que esse dia se aproxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Continuemos orando, irmãos, em favor disso, tudo que está acontecendo. Neste momento queremos chamar as crianças aqui à frente, para que nós, orando por elas, possamos despedi-las, se é que já não foram. Ok? Podem se assentar. Queria chamar aqui à frente o reverendo Eugênio, pastor da Igreja de Deus, que estará ministrando a palavra hoje. E para aqueles que não o conhecem, eu quero dizer que este homem, esse pastor, tem sido uma bênção para a nossa igreja aqui no Plano Piloto. Ele trabalhou para que um bom número de diáconos aqui pudessem fazer o curso de capelania. Ele lidera esse movimento dentro da Igreja de Deus. Nós não tínhamos conhecimento deste assunto de forma profunda, como ele foi abordado pelo pastor Eugênio com os nossos diáconos e com os nossos capelães. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus por vossa vida, e que o irmão tenha plena liberdade de falar-nos aquilo que Deus tem colocado no seu coração, sabendo que essa igreja também é do irmão, o irmão pertence a essa igreja. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Uau! Vocês não têm ideia de quanto esse coração aqui está palpitando. E vou dizer por quê. O pastor disse que eu tenho liberdade nessa igreja. Amém? Então, eu vou usar dessa liberdade. Trago da Igreja de Deus de Braslândia um abraço dos também irmãos de vocês em Cristo, dos quais tenho hoje o privilégio de pastorear. Sintam-se abraçados por eles, porque vou levar o abraço de vocês também para todos eles. Eu ouvi aqui, como a maioria de vocês também ouviram, que os jovens estão numa odisseia de leitura dentro do Novo Testamento, e que um e-book será produzido, e eu quero essa versão desse e-book. E estou aqui, meu pastor, quero lhe agradecer pela oportunidade, ao bispo Van Dijk, ao bispo Odílio, e também na pessoa de vocês, meus pastores, parabenizar o corpo diaconal que foi consagrado aí, e que, como disse o bispo, muitos deles são capelães. Esse, quem vos fala, é o pastor e capelão Eugênio Lopes, esposo da evangelista e capelã Ailude Máximo, pai da jovem Giovana Lissa e do pequeno Ravi Máximo, que está por aí debaixo dos bancos. Pastor da Igreja de Deus em Braslândia, e pela misericórdia do Senhor também como diretor regional e nacional de capelania da Igreja de Deus no Brasil. Estou na Igreja de Deus desde 87, 88. Fui congregar na Igreja de Deus do Núcleo Bandeirante. E ouvindo esses jovens falar aqui, bispo, me trouxe à memória
o quanto essa igreja influenciou e tem influenciado pessoas há décadas. Eu sonhei um dia visitar essa igreja. Eu sonhei um dia congregar nessa igreja, mesmo sem conhecê-la. Em 88, eu via um grupo de jovens na Igreja de Deus do Núcleo Bandeirante, fazendo, na época, quando ainda era aqui, o seminário da Igreja de Deus. E essa igreja, esse aí é o Ravi, tá? Mas presta atenção em mim. E essa igreja, ela tinha mais a oferecer do que simplesmente cultos ou um lugar para se congregar. Essa igreja, na sua essência, o que foi passado para mim era uma igreja escola, formadora de obreiros para o reino de Deus. Eu não tive a oportunidade de estudar aqui na ocasião, porque era muito jovem. Mas naquele grupo de jovens estava a minha irmã, que me inspirou. E essa igreja, sem nem eu mesmo congregar nela, ou visitá-la na ocasião, porque era muito jovem, muito adolescente, influenciou a minha vida. O que aprendemos com isso? Você, por menos que você ache que a sua vida não influencia, ela influencia alguém. O seu chamado, o seu ministério influencia alguém. Hoje, eu cresci e avancei no ministério. Não vim congregar aqui, bispo. Mas, com essa liberdade que me foi dada, me sinto em casa. Me sinto entre irmãos. Porque a presença de Deus já se mostrou real nesse lugar. Jesus merece uma salva de palmas. Parabéns ao corpo diaconal, parabéns aos capelães dessa igreja, parabéns a todos os membros e congregados dessa igreja. Quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 9, versículos 3, 4 e versículo 8. Uma passagem que para muitos é conhecida. Para muitos já ouviram inúmeros sermões, estudos sobre esta passagem e o que ela trata. Mas eu queria compartilhar algo que Deus tem me ensinado através dessa palavra. A igreja poderia me ajudar com essa leitura? No 3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Versículo 8. Feche seus olhos mais uma vez. Bondoso Deus, diante do Senhor estamos aqui na noite de hoje. Já viemos, Senhor, te oferecer e temos oferecido até aqui o culto de gratidão ao Senhor, culto de louvor e de honra. O nosso culto racional temos apresentado diante do Senhor. Louvores, cânticos, salmos, hinos temos te apresentado. Orações, intercessões, súplicas temos feito. Pai, fala conosco mais uma vez. Traz, ó Deus, entendimento aos nossos corações e às nossas mentes sobre essa palavra. Abençoe-nos na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Atos, no capítulo 9, ele relata sobre a conversão de Saulo. Como já falei, um texto que para muitos não é surpresa lê-lo ou até ouvir um sermão sobre este capítulo. Saulo, uma importante
um importante personagem que a Bíblia nos apresenta. Mas na noite de hoje eu queria trazer algo que aprendi do Senhor nesses dias. O livro de Atos, capítulo 9, descreve sobre a conversão de Saulo a Jesus Cristo, o qual acontece quando ele está indo em direção a uma cidade por nome Damasco. Saulo sai de um ponto de partida, visando um ponto de chegada, com objetivos e intenções em seu coração. Contudo, o que estava dentro do coração de Saulo deveria ser transformado antes que ele chegasse em Damasco. O encontro pessoal que Saulo tem com Cristo ressurreto é no caminho para Damasco. Eu tentei dar um título para esse sermão, não consegui. Inspirado, se não me fale, na antepenúltima canção, eu daria o seguinte título: Luz maravilhosa, que muda destinos, que muda a sorte. No caminho para Damasco, Saulo tem um encontro com Cristo. E depois desse encontro, nunca mais ele foi a mesma pessoa. O encontro com Cristo, a conversão pessoal, transforma a vida de Saulo, muda a sua sorte e o seu destino para sempre. Pastor, o senhor vai pregar? Vejo um filho aqui. Ele fugiu da salinha, gente. A conversão de Saulo e o encontro dele pessoal com Cristo trará para nós na noite de hoje uma lição poderosa, da qual nós nunca deveríamos ter esquecido em nossa conversão, em nosso encontro. E eu fui levado a esse texto quando acertado foi o dia de vir e estar aqui. Mas por que falar da conversão? Para que falar de conversão, sendo que somos convertidos? Ou deveríamos ser convertidos? Ou deveríamos estar convertidos? Saulo se depara com uma luz maravilhosa que muda de uma vez para sempre a sua história, a sua vida. E o Espírito Santo me fez lembrar que tem muitas pessoas que tiveram até o encontro com Cristo, até iniciaram o processo da conversão, mas algumas ainda estão no processo e outras não completaram ele. O contexto histórico onde está envolvido esse cenário de conversão, de mudança de vida, ao se encontrar com essa luz maravilhosa. Destaco, depois da ressurreição de Cristo, 3 momentos históricos aonde podemos citar como marcantes e que embasa o capítulo 9. O Pentecostes, o cumprimento da promessa do Espírito Santo, o descer do Espírito Santo, a instituição do corpo diaconal na igreja. Uma vez que o Espírito Santo se manifestou e encheu toda a casa, oficializou, apresentou publicamente a igreja ao mundo, à sociedade, necessário era homens e mulheres para servir, para trabalhar, para cooperar com a obra evangelística que agora só crescia.
E com o crescimento da obra e da igreja, consequentemente, desencadeou um efeito de oposição, de perseguição, que desencadeou em um acontecimento que nós chamamos de diáspora. Os cristãos começam a ser perseguidos e consequentemente se espalham. Mas isso foi benéfico para o crescimento do reino. Porque quanto mais nos espalhávamos, mais anunciávamos a mensagem do céu. Nesse contexto de perseguição, aparece este homem, Saulo, que agora no capítulo 9, imbuído, revestido de autoridade, de cartas, tem autoridade para perseguir, prender, e conforme for a resistência desses chamados cristãos, ou como ele mesmo dizia, dessa nova seita que perturba a ordem judaica, ele poderia até matar. Este é Saulo, que está indo para Damasco, e no caminho, diz o texto no versículo 3, uma luz, um resplendor vindo do céu o cerca e o faz cair por terra. E essa voz, e essa luz emite uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No caminho para Damasco, tudo o que acontece e tudo que está para acontecer em nossas vidas acontece no caminho. A nossa vida é um caminhar para um futuro, para um destino que para alguns ainda é desconhecido, incerto, por mais que façamos planos e projetos. Até a eternidade assusta e amedronta alguns corações ainda hoje. O que será que de fato nos reserva? Eu aprendi que há um céu e há um inferno, que há dois caminhos. Saulo está indo no caminho para Damasco. Damasco é o ponto de chegada. A Bíblia ela é impressionante e rica em informações quando a gente examina as Escrituras. Damasco, uma cidade tão antiga e tão poderosa, tão influente até os dias de hoje. Damasco é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, sendo a capital da Síria, estando mais ou menos a 214 quilômetros ao norte de Jerusalém. Biblicamente, em alguns registros, como em Isaías, vai dizer que Damasco traz consigo na sua essência arrogância e prepotência. Para onde Saulo está indo? Para uma cidade que revela o próprio eu do homem. Aquele homem sai de um lugar com o coração como o de Damasco, cheio de arrogância e prepotência, cheio de certezas do seu próprio eu, de convicções vãs de que estava fazendo a coisa certa. Contudo, perversidade, maldade havia no seu coração. Então Damasco refletia em parte o que estava dentro do próprio coração de Saulo, para com os cristãos, para com os nossos irmãos, para conosco, se fôssemos daquela época. E é no caminho para este lugar que a luz maravilhosa aparece. Que a luz maravilhosa aparece. Quem é Saulo? Segundo os registros de Atos, capítulo 23, 22,
versículos 3, versículo 25 a 29, segundo Gálatas capítulo 1, versículo 14, quem é Saulo? Saulo é um judeu, nascido na cidade de Tarso, criado dentro das exigências da lei, dentro do rigor da tradição de seus pais, um homem instruído nos pés de Gamaliel, um fariseu exemplar, um homem preocupado com a observância da lei. Tinha duas cidadanias: a cidadania judaica, por isso seu nome Saulo, de origem hebraica, mas tinha cidadania romana, por isso Paulo, de origem latina. Quem é Saulo? Segundo alguns significados, Saulo tem 3 significados. Primeiro, aquele que foi desejado. Segundo, aquele que foi pedido insistentemente. Terceiro, Saulo é aquele que foi concedido através de orações. Começamos aí a nos identificar com alguma coisa? Quantos Saulos tem na noite de hoje? Quantos de nós foi pedido, foi desejado, foi orado? Quantos de nós somos frutos do desejo de alguém, do pedido de alguém, da oração de alguém? Quantos de nós estamos aqui hoje porque alguém não desistiu de nós, insistiu por nós e conosco e orou por nós? E me atrevo a dizer, quantos de nós estamos vivos ainda hoje porque alguém nunca parou de orar e interceder ao Pai por mim, por você? Somos Saulos. Você é importante para alguém, mas ele também é Paulo. Eu acho lindo, maravilhoso quando a Bíblia fala dos nomes das pessoas, porque os nomes revelam mistérios e propósitos eternos. Paulo, do latim, do grego, traz consigo significados como pequeno, menor, mas também traz consigo a característica de uma pessoa com muita disposição e otimismo. É interessante que após a conversão de Saulo, ele é mais conhecido e popularmente difundido pelo nome Paulo. Saulo, antes da conversão, é alguém que é objeto da oração de alguém. Mas Paulo, depois da conversão, é alguém que reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. É alguém que revela em si mesmo o reino de Deus. O próprio Paulo escreverá: o reino de Deus não é constituído nem de comida, nem de bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Então Paulo traz em seu nome o significado de uma pessoa com muita disposição e otimismo. Revela uma pessoa que conhece a sua estatura diante do Criador e nele se manifesta o reino de Deus. Somos Paulo. Levante sua cabeça, olhe para os céus, testemunhe no firmamento a própria manifestação do Criador ao teu favor. A luz maravilhosa aparece para Saulo no caminho para Damasco. E essa luz tem o poder de parar.
Jesus é a luz que se manifesta a Saulo. E essa luz tem o poder de parar, pois quando ela se manifestou, diz o texto que ele cai ao chão. E ela, como de forma subitamente o cercou. Quando o texto fala de forma subitamente o cercou, sabe o que eu vejo aqui? Eu testemunho aqui uma das habilidades de Deus. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Nenhum de nós é capaz de surpreender a Ele, mas Ele é capaz de surpreender. E se Ele quiser, Ele fará isso ainda hoje na sua vida. A luz se apresenta subitamente e o cerca. Subitamente essa luz o cerca e o surpreende. Quem diria que Jesus marcaria um encontro com Saulo num caminho para Damasco? Nem Saulo imaginaria um encontro como esse, que mudaria a sua vida para sempre. A sua vida é para ter sido, ou já era para ter sido mudada para sempre. A sua vida pode ser mudada para sempre. Quando nos encontramos com Cristo, nossa vida é mudada para sempre. É preciso ser. Tem que ser. Porque senão não faz sentido ser. Quais são as mudanças que evidenciou esse encontro? Quais são as mudanças? O dia da visitação do Senhor mudou a vida e o destino de Saulo para sempre. Ele não esperava por aquilo. E o próprio Saulo, já Paulo, escreveria do futuro em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vós bem sabeis, muito bem, que o dia do Senhor virá como um ladrão, quando não esperais à noite. O dia do Senhor, ele está falando de forma escatológica da vida do Senhor, virá quando nós não esperarmos, virá de forma repentina, será para muitos como uma surpresa. Naquele dia Saulo foi surpreendido pelo Senhor. Eu não sei quais os caminhos que estamos realmente trilhando, mas a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, correto, mas o final deles é morte. Falar sobre a conversão de Saulo faz nos refletir sobre: estamos realmente andando no caminho correto? As orientações do Senhor para o jovem Josué, em Josué capítulo 1 diz: não desvie os teus pés do caminho do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Siga em passos firmes e largos, constantes e sempre abundantes, prosseguindo para o alvo, Cristo Jesus, o alvo da sua e da minha soberana vocação em Deus. Para onde os nossos pés estão nos levando? Às vezes nos levando para Damasco. Jesus, a luz maravilhosa, não tira Saulo da rota que o levaria para Damasco, mas transforma o eu, muda o eu de Saulo. Nesse encontro com Cristo, uma viagem ao centro do eu deu início. Saulo foi para Damasco,
mas com todas as convicções, ideais transformados. É interessante que o texto vai dizer que ao manifestar a luz e o resplendor cercar Saulo, ele cai ao chão, subitamente cai em terra. Leva-nos a entender que ele não caiu por estar simplesmente em pé. Um dos meios de transporte muito comum da época era andar a cavalo, viajar a cavalo. O resplendor, a luz se manifesta, Cristo se encontra com Saulo e aquele encontro o assusta ao ponto de cair ao chão. Se ele estava viajando a cavalo, o tombo é do cavalo ao chão. Alguns já ouviram essa expressão, cair do cavalo. Poderíamos aplicar aqui. Neste contexto, poderíamos entender que Saulo caiu do cavalo. O que é cair do cavalo? Cair do cavalo é não ser bem-sucedido em alguma atividade quando se tinha certeza dos seus bons resultados. Cair do cavalo é: eu tinha plena convicção que daria certo, eu tinha plena certeza que era isso, que seria por aqui, que eu estava certo, mas não foi. Saulo cai do cavalo ao se encontrar com essa luz. A luz que faz Saulo parar é Cristo Jesus. Jesus é a luz que vai nos fazer parar em tempos, para rever a nossa rota, o nosso destino, o nosso GPS, a nossa convicção, a nossa fé, a nossa certeza de salvação. Vai nos fazer viajar para dentro de nós mesmos. Vai fazer às vezes até cairmos do cavalo em nossas próprias convicções. Saulo cai do cavalo, Saulo cai em terra por causa de suas convicções. A luz faz ele cair para transformar as mesmas convicções que estavam dentro dele. Cair do cavalo também traz consigo sinônimos como frustração e decepção. E a verdade é, na caminhada cristã, de quantos cavalos já caímos? De quantos cavalos Jesus já nos permitiu cair? Na caminhada cristã também há decepções e frustrações, mas não com a luz maravilhosa, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio engano, com os nossos próprios pensamentos, achando nós que todos eles estão corretos e certos. A luz no caminho de Damasco faz Saulo parar para poder reavaliar essas convicções. Então ele cai do cavalo. Na luz maravilhosa, uma voz se manifesta. Na luz, versículo 4: e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz que envolve Saulo, ela é maravilhosa porque é o próprio Cristo, e ela o faz parar. E para parar, necessário foi Saulo cair do cavalo, se frustrar, se decepcionar consigo mesmo, mas para se encontrar com Cristo. As decepções que nós às vezes passamos, ou que por Cristo é permitido nós passarmos, não é simplesmente para mergulharmos num lamaçal de pesar
ou no lodo depressivo da angústia da alma, mas sim para rever nossas bases, rever nossos conceitos, nossos princípios e valores outrora aprendidos durante e pós-conversão. A luz que nos faz parar também é a luz que nos faz ouvir. Da luz emana uma voz, capaz não só de identificar pessoalmente a quem ela se dirige. Saulo. Jesus tem o poder de te chamar pelo nome, e é pelo nome que Ele te chama. Mas não só Ele chama Saulo pelo nome, mas também Ele apresenta as intenções do coração de Saulo. Saulo, é teu nome, mas tu me persegues, é tua intenção. Tu persegues os meus, é a tua intenção. E a tua intenção está cheia de maldade e arrogância. Daqui em diante não podes prosseguir baseados nesses princípios. A voz que fala com Saulo é a voz que gera em Saulo a capacidade de ouvir além de ver. Eu já expliquei isso em alguns cursos de capelania. Existem diferenças peculiares entre escutar e ouvir, ver e enxergar, falar e conversar. Parecem sinônimos, mas quando você vai para a essência dessas palavras, para as raízes etimológicas delas, vocês vão perceber diferenças importantíssimas. Paulo precisava não só ver, mas ouvir. E isso a Bíblia vai dar embasamento, porque para nós cristãos, para nós, a fé só é gerada a partir do momento em que conseguimos ouvir e não só escutar. A fé vem pelo ouvir, não é o que as Escrituras diz? E ouvir a palavra de Deus. E por que não lemos escutar? Porque a palavra ouvir se manifesta, se apresenta nos textos sagrados. De forma resumida, ouvir é entender o que você escutou. Tem pessoas só escutando e não ouvindo. Tem pessoas só escutando e não entendendo. Mas a partir do momento que você ouvir, entenderá plenamente tudo que escuta. E uma vez entendendo, fé gerará em você. Saulo precisava ouvir, além de ver. Ele precisava entender aquela voz que conhecia ele mais do que ele imaginava. Jesus se apresenta a Saulo como uma luz e uma voz, e ele começa a entender aquela voz, e entendeu o que aquela voz dizia. Aquela voz, por ele nunca antes tinha sido ouvida. Uma voz cheia de poder, cheia de glória, mas também cheia de amor e misericórdia. Saulo, ao entender aquela voz, ele não tem outra alternativa a não ser reconhecer a autoridade da voz que se manifestava na luz, sendo aquela luz Jesus. E ele vai responder no versículo 6 do capítulo 9 de Atos. Ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, o que queres que eu te faça? A viagem ao centro do eu já tinha dado início ao cair do cavalo. Não é o que tu queres, Saulo, é o que eu já determinei para ti, Paulo. Consegue entender? Não é o que tu queres, é o que ele já determinou para ti. A luz se manifesta e emite uma voz que
precisa ser entendida, compreendida, ouvida. E uma vez que compreende, ele entende: Senhor, o que queres que eu te faça? Começa uma transformação, dá início a uma transformação dentro de Saulo. Quando nós temos esse encontro com Cristo, esse encontro com a luz, quando nós entendemos a voz dele, não nos resta outra alternativa a não ser reconhecer o seu senhorio. Senhor, Saulo ainda não entendia o que é eis-me aqui, mas ele começa de forma inicial a dizer: o que queres? Me diga, me ensina. O que queres que eu te faça? E às vezes ouvimos tão pouquinho, às vezes só escutamos e fazemos a pergunta inversa: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? E a gente vai se acostumando com essa pergunta inversa: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? O que o Senhor pode fazer por mim? E a pergunta, mesmo você sendo ou um aprendiz ou um experiente, é: o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E para os mais maduros, não é nem perguntar o que o Senhor quer que nós façamos. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Os experientes já são voluntários automaticamente. Os iniciantes ainda perguntam o que é para ser feito. Saulo pergunta: o que é para fazer, Senhor? E antes dessa voz, antes de compreender essa voz, aonde leva ele ao entendimento de: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Saulo ouve a célebre frase, expressão, no versículo 5, que diz: dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Quantos já ouvimos essa palavra? Esse versículo? Agrilhão é uma ponta metalizada que normalmente é fixada em uma vara. E uma vez fixada, ela toma uma forma como de uma lança. Dura coisa. Essa foi a expressão, essa foi a palavra do Senhor a Saulo antes dele entender a voz. Recalcitrar contra os agrilhões. O que é recalcitrar? É resistir em obedecer. De uma forma mais profunda, recalcitrar é não obedecer, é não ceder, é endurecer-se, é enrijecer-se. Já ouviram uma expressão popular que diz: dar murro em ponta de faca? Recalcitrar contra os aguilhões seria isso. Você forçar a obediência diante de um agrilhão é se ferir, é se machucar. Em outras palavras, não adianta lutar contra o inevitável. Às vezes queremos teimar em obedecer, teimar em ceder, resistindo, como se tivéssemos com plena e total convicção, e às vezes somos conduzidos ao chão, caindo dos nossos próprios cavalos do eu. Saulo, não adianta lutar contra mim, porque eu sou o seu destino. Não lute mais contra o Senhor, lute com o Senhor. Não
batalhas aonde Ele vai à nossa frente, guerreando por nós. Essa luz que faz parar, que fez Saulo parar, é a mesma luz que fez ele ouvir. Porque às vezes, na agitação dos nossos dias, nas múltiplas ocupações que temos, nem tempo para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer temos. Às vezes parar será necessário para simplesmente ouvirmos e depois continuarmos a caminhada. A luz que fez Saulo parar, a luz que fez Saulo ouvir, é a mesma luz que fez Saulo cegar-se. Cientificamente falando, nós precisamos de luz. Os nossos olhos precisam de luz. Luz essa natural, que atravessa as nossas córneas, chegando até o nosso cérebro, o qual faz a leitura daquilo que foi captado, transformando essa luz em imagens. A luz natural é necessária para que eu e você possa ver o que está diante de nós, ao nosso redor ou ao derredor. Mas é impressionante como alguns, mesmo tendo a habilidade de ver, não conseguem enxergar às vezes. É o mesmo princípio do escutar e ouvir. Eu vejo, mas eu compreendo o que vejo. O que tu vês no teu caminho? O que tu tem visto nos teus dias? Compreendes o que vê? A luz natural é necessária para vermos, e também para aqueles que têm a habilidade de entender, trilhar o caminho dos sábios, compreender, enxergar. Porém, a luz que fez Saulo parar, a luz que fez Saulo ouvir, é a luz que fez Saulo cegar-se. A luz espiritual, Jesus, ele cega Saulo no caminho. Até aquele dia, Saulo via perfeitamente de forma natural. Talvez nós também assim, vemos perfeitamente. Mas Saulo precisava ver algo que a luz natural não conseguiria mostrá-lo. A luz maravilhosa que é Jesus cega Paulo mesmo temporariamente para impedi-lo de ver o que estava fora dele. Mas a luz espiritual que é Cristo o faz enxergar dentro dele. Consegue compreender isso? A luz que nos para, a luz que nos faz ouvir, é a luz que nos faz cegar temporariamente. Às vezes os nossos olhos estão distraídos demais com as coisas desse mundo. É preciso, às vezes, até cegarmos ou nos tornar cegos temporariamente, para podermos sermos capazes de ver o que a luz maravilhosa quer nos mostrar dentro de nós. Saulo está cego para as coisas de fora, mas está começando a enxergar as coisas de dentro. O Senhor nos traz aqui na noite de hoje para dizer que eu e você precisa dessa luz para nós nos vermos, para nós nos conhecermos. Porque a verdade é que alguns não se conhecem como deveria. Alguns ainda não se conhecem como deveria. Mas não tenha medo de conhecer quem tu és em Cristo. Não tenha medo dele revelar
revelar quem é o Paulo em Saulo. Jesus se manifesta a Saulo e ele começa a enxergar o que estava dentro dele. E esse poder é extraordinário. Durante 3 dias, depois da queda, Saulo embarca numa viagem para dentro do seu próprio eu. Durante 3 dias, Saulo em Damasco permanece em uma casa à espera de um homem que Deus o enviaria ao seu encontro. Durante esses 3 dias, Saulo viaja para dentro de si mesmo. E diz o texto, lá nos versículos 9 e versículo 11, que Saulo, um novato, um neófito em Cristo, já estava de jejum e oração. Já estava orando e jejuando. Mensalmente, todos nós somos convidados a essa viagem ao eu. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Todos os meses somos convidados a viajar para dentro de nós mesmos. E diz a palavra que o próprio Paulo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Nós somos convidados diariamente a fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. A segunda carta aos Coríntios, escrita pelo próprio Paulo, capítulo 13, verso 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? Senão, é que já estáis reprovados. A conversão de Paulo nos ensina que essa viagem para dentro de nós, ela é diária e ela é mensal, ela é contínua. Quantos já tiveram um encontro com Jesus aqui? Quantos já tiveram aqui sua vida transformada por Ele? Quantos aqui estão se encontrando com Ele todos os dias? Quantos estão vivendo novidade de vida todos os dias? Esta é uma das propostas do reino, é voltar à comunhão. O que estava destituído foi restituído. O que estava longe agora tem tudo para estar perto. Saulo está agora em uma viagem profunda. Durante 3 dias, Saulo está vivendo múltiplos processos mentais, memórias, lembranças, pensamentos, sonhos, desejos, medos, alegrias, esperanças, frustrações, pesares, gozo, paz, tristeza, porque ele está agora remoendo tudo o que fez, o que estava prestes a fazer, e agora o que está disposto a fazer, e o que ainda poderá ser feito no futuro. 3 dias. Lembra da morte e da ressurreição de Jesus? 3 dias aquele homem morre. Em 3 dias também ele renasce. Saulo dá lugar para Paulo. Precisamos lembrar da nossa conversão. Precisamos converter-nos
povo chamado? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. A nossa caminhada às vezes gera feridas. Em todas as batalhas que travamos, em todas as guerras que entramos, em muitas delas não porque queríamos entrar, porque fomos levados a elas, mesmo saindo vencedores, não há soldado que não saia delas ferido, com marcas, com cicatrizes. O Senhor, a luz maravilhosa, ela também pode curar na noite de hoje. Ela pode te direcionar os teus passos, redirecionar os teus passos. Ela pode te apresentar um eu extraordinário que você ainda não conhece. Nós convivemos com pessoas diariamente que têm medo de se render ao Senhor. Pessoas já convertidas, mas medo de se render, de se entregar, de mergulhar em águas mais profundas, de viver o sobrenatural, de conhecer o seu eu transformado por Cristo Jesus. Não tenha medo de ser o que Deus já determinou para que você seja. Saulo trazia em suas mãos cartas terrenas. Saulo trazia em suas mãos cartas de homens contra homens. Mas Saulo em Cristo viu, ouviu e agora está vivendo propósitos eternos do reino. Saulo trouxe cartas dos homens contra homens. Paulo revelaria em si mesmo cartas dos céus, cartas de Cristo, epístolas para salvar homens. Há em ti tesouros escondidos dos céus, que estão para ser revelados, e possa ser hoje o dia escolhido para isso. A luz maravilhosa, que tem o poder de parar, que tem o poder de nos fazer ouvir, e tem o poder de nos fazer cegar, para nos enxergar nós mesmos. Eu finalizo dizendo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vós sois povo adquirido, vós sois aqueles escolhidos para que possas anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos.
Jesus disse: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. E quem anda em mim nunca andará em trevas. Eu não acredito que após a escuridão, que após a conversão, ainda haja entre nós aqueles que estejam em trevas. A verdade é, quando a luz se manifesta, as trevas têm que se dissipar, mas ela continua sendo trevas. E às vezes as trevas se manifestam ou quer se manifestar no caminho dos cristãos, trazendo dúvidas, incertezas, trazendo medo. Na noite de hoje, a luz maravilhosa que um dia se manifestou a ti e a mim, a luz maravilhosa que nos guia, que nos conduz e que nos faz ver e enxergar não só o natural, mas o sobrenatural. É a luz que traz também paz à tua alma, justiça à tua vida e alegria no Espírito Santo de Deus. Ei, um dia fomos salvos porque fomos alvos de oração. Hoje nós oramos e intercedemos por muitos Saulos, para que se tornem como nós um dia nos tornamos, Paulos. E quem são os Paulos? Somos todos nós, pequeninos diante do Senhor, reconhecendo Ele e a sua grandeza todos os dias. Vamos adorar o Senhor. Se você sabe, cante. Se você sabe, cante. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, declare isso. nada encontrarás Declare isso. de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Enquanto a canção é ministrada, se algum de vocês, entendendo essa passagem, essa mensagem, deseja receber uma unção, uma oração, eu peço que venha aqui como levita, como adorador, cantando, louvando ao Senhor, e permaneça aqui, e daqui nós encerraremos esse culto, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Estenda sua mão direita. Pai, nós queremos abençoar nossos amados irmãos que aqui à frente estão. O convite foi feito para que viesse, mas só o Senhor sabe realmente quais foram as motivações de cada um, quais são os desejos de seus corações, seus sonhos. Senhor, na noite de hoje eu te peço, ser com eles, ser para eles tudo aquilo que eles almejam, desejam e anseiam. Transforme-os segundo a sua vontade. Sobre essa igreja, Senhor, eu peço a tua bênção, a tua mudança de vida, a tua mudança de sorte, a tua transformação de vida e de destino. Pai, abençoa os meus amados irmãos com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sua família